Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma videoconferência, né? Na minha videoconferência anterior, eu tinha dito que hoje iríamos falar sobre religião. Religião é um tema bem complexo, né? Existem várias religiões no mundo, mas as três principais, as três maiores, as três mais principais que existe hoje seria o cristianismo, em primeiro lugar. Depois vem o islamismo, né, que está perto de superar já o cristianismo em número de fiéis. E o judaísmo, né, que não são tantos judeus assim, mas eu já falei nos vídeos anteriores, pela influência econômica, cultural, política e militar. Bom, por que algo criado para nos aproximar de Deus, que é a religião, está praticamente prestes a levar todo mundo para o inferno de fogo, né? Eu falo sobre a guerra nuclear. Por uma questão muito simples, né? A religião, Deus é um só. Deus é um só. O que a diferença é a forma como nós o representamos, né? Então, os seres humanos arrumaram formas diferentes de representá-los, porque afinal de contas somos diferentes. Somos diferentes em cor, somos diferentes em idiomas, somos diferentes em costumes. Então, por que não seremos diferentes na forma de interpretar a religião, sendo que Deus é um só, né? Todos nós sabemos que Deus é uma força superior, que é necessário que acreditemos, né? Eu digo isso para os ateus, que acreditemos em Deus, né? Que mesmo se Deus não existisse, ele teria que ser inventado. Um mundo sem fé, eu não consigo imaginar como seria. A fé e o conhecimento andam de mãos dadas. Uma pessoa com fé e sem conhecimento se torna uma pessoa manobrada, né? Uma pessoa ignorante e manobrada por oportunistas. E uma pessoa muito inteligente sem fé se torna uma pessoa fria, indiferente ao sofrimento do próximo e incapaz de respeitar até a vida. Então, a fé e o conhecimento, eles andam de mão dadas, né? É necessário haver fé e conhecimento. Então, por que existe tanto conflito religioso, né? Bom, por mais que no decorrer da história, né, tenha se tentado separar o Estado da religião, a grande verdade é que política, religião e militarismo, eles devem andar de mãos dadas, né? Porque existe um interesse maior, né? Já que somos estados, somos separados em estados, os povos são separados com interesses diferentes, né? O mais importante é o bem de cada povo do seu próprio estado. Então é para isso que existe a religião do seu povo, né? Do seu estado. É para isso que existe a política e é para isso que existe o militarismo, né? O exército, as forças armadas. Então, essa ideia de separar política e religião e exército, isso é coisa do capital internacional. Mas o Ocidente, apesar de, na teoria, né, esses três poderes serem separados,
Na prática, funcionam em conjunto. A verdade é essa. Nos Estados Unidos, o militarismo, a religião e o Estado, eles agem em conjunto. Eles não são separados, né? Só na teoria, na prática não. Em alguns estados no mundo, eles são unidos na prática e na teoria, como nos estados islâmicos, né? E em alguns países da Ásia não. Só o militarismo e o Estado sem influência da religião. Bom, então algumas pessoas costumam assistir na televisão e ver tanta guerra religiosa, tanto massacre, né, de muçulmanos contra cristãos, cristãos contra muçulmanos, cristãos contra judeus, judeus contra etc, né, um contra o outro. E hoje em dia, como o foco desses conflitos, no passado não, no passado isso aconteceu no mundo todo, mas hoje o foco é mais o norte da África e o Oriente Médio. Então, por que aquela região acontece tanto conflito religioso, né? Aí eu costumo acompanhar no site do Terra, né, falando sobre política externa e tal, e sobre religião, os conflitos, e eu vejo lá alguns comentários, né, pessoas que pensam que sabem de alguma coisa, né, fazendo comentários idiotas lá, porque a religião é responsável por isso, é porque o islamismo é coisa do capeta, e etc, etc, etc. São pessoas ignorantes. Bom, pessoal, por que acontece tanta violência no Oriente Médio? Eu já disse nos vídeos anteriores que aqueles povos, a maioria esmagadora, é muçulmana, né? Eles praticam o islamismo, né? O profeta do islamismo é Maomé. Maomé é para o Islã o que Cristo representa para o cristianismo e o que os vários profetas judeus representam, Abraão, etc., representa para o judaísmo. O problema é o seguinte: aquela região era pacífica, as religiões conviviam em paz ali. Quer dizer, num passado distante não, sempre houve conflito, mas antes da criação do Estado judeu na Palestina, antes da criação de Israel, aqueles povos viviam em paz. Em paz religiosa, né? Que guerra sempre existe em qualquer parte do mundo. Mas depois que a Europa impôs a criação do Estado de Israel na Palestina, onde os judeus ficaram com mais de 70% da terra, que era dos palestinos, os palestinos não aceitaram, né, ter que dar o seu país a europeus e americanos que foram para lá e se dizer donos, porque eram judeus. Então, a partir daí começou as guerras religiosas, né? Na verdade, os muçulmanos começaram a lutar para resistir à ocupação judaica. E nesses conflitos, o que aconteceu foi que muitos judeus que viviam em paz nesses países muçulmanos, como no decorrer da guerra, né, entre Israel e os países árabes, muçulmanos, árabes ou não árabes, né, que não existe só muçulmano árabe, né? Vamos falar entre muçulmanos então. Então, no decorrer da guerra entre judeus e muçulmanos, os judeus que vieram da Europa e dos Estados Unidos para Israel eram diferentes dos judeus que viviam nesses países que entraram em conflito com Israel. Mas pelo fato de serem judeus e se deixarem seduzir pela essa ideologia da imposição do Estado de Israel na Palestina, começaram a lutar, praticar atentados, né, e tudo mais nesses países muçulmanos em que eles viviam, né? E esses povos acabaram sendo derrotados em algumas guerras, não porque os judeus eram melhores, mas porque os Estados Unidos e a Europa e o Ocidente, em peso, apoiava, né, Israel com armamentos, com soldados, com tudo, né?
Então, o que aconteceu? Os árabes foram derrotados em várias guerras, né, tentando se livrar da ocupação judaica. Como foram derrotados, criaram um sentimento anti-judeu, né? O antissemitismo, que se tornou muito forte nesses países, e eles expulsaram os judeus de suas terras. Expulsaram e todos foram para Israel. Outros foram para outras partes do mundo. A partir daí o Estado judeu começou a crescer, né? Israel começou a crescer em população por causa dessas imigrações, né, em massa para Israel, dos judeus que eram expulsos desses países muçulmanos, porque estavam incitando, se rebelando nesses países, apoiando Israel. Mas os cristãos ainda eram tolerados, né? Porque, na verdade, a diferença entre judeu e cristão, o Deus é o mesmo, né? Na teoria e na prática. Mas Cristo, o profeta cristão, ele é judeu, ele era judeu, né? Apesar de ser contrário à ideologia judaica, ele era judeu. Foi daí que criou-se o cristianismo, porque ele pensava diferente, foi crucificado, e os seus discípulos criaram o cristianismo, que teve seu auge, e hoje, apesar de ter muitos adeptos, né, ser a maior religião do mundo, dessas três, mas não tem mais aquele espírito fervoroso, né? Não tem mais, não tem o fanatismo que tinha antes, né? As pessoas hoje dizem que são e tal, mas são muito indiferentes. Também porque o próprio cristianismo perdeu a ideologia, né? Transformou em comércio. Bom, então os judeus passaram a ser perseguidos nos países muçulmanos por causa do Estado de Israel, da criação do Estado de Israel. Por isso foram expulsos desses países para viver em Israel. Porém, os cristãos, apesar de darem um certo apoio, né, ficarem sempre do lado dos judeus, nunca incomodaram tanto nesses países muçulmanos. Mas, como o cristianismo é controlado pelo Vaticano, que por sua vez fica na Europa, né, e é de interesse europeu, a religião cristã, né, o catolicismo, defende os interesses da Europa, né? Acha que todos os cristãos do mundo devem obedecer ao Papa e ao Vaticano, que fica na Europa. Então eles usam também, como todos os cristãos também usam o seu poder religioso para interferir na política, né? Bom, como esse conflito no Oriente Médio entre árabes, entre muçulmanos e judeus se intensificou, e os cristãos, por sua vez, apoiam os judeus claramente, né? Apesar de serem cristãos, apoiam os judeus, acreditam que os judeus são escolhidos de Deus, que eu não acredito nisso, né? Então, os muçulmanos estão se vendo acuados, né, perseguidos, exterminados, discriminados no mundo todo, e começam a perceber nos cristãos o perigo que eles representam para a sua identidade religiosa, né? Eles não querem a introdução do cristianismo nos países muçulmanos por serem aliados de Israel. Porque a influência judaica no Oriente Médio, a gente viu a tragédia que se transformou o Oriente Médio. Então, se for permitido também a influência cristã, esses países esses países muçulmanos que ainda têm bastantes cristãos, minoria, mas ainda tem bastante, correm o risco do cristianismo crescer e acabar com o Islã, com a autonomia islâmica, né? Então, o que está acontecendo hoje, depois do evento da Primavera Árabe, né? Na verdade, a evolução da Jihad, que é a Guerra Santa Islâmica,
as ditaduras que o capital internacional, junto com os Estados Unidos e a Europa, introduziu nesses países muçulmanos, não em todos, mas em alguns, para defender os interesses ocidentais através dos cristãos, essas ditaduras foram derrubadas, né, na Primavera Árabe. Todos os países que derrubaram os ditadores, na Tunísia, derrubaram Ben Ali, e após as eleições, os fundamentalistas islâmicos chegaram ao poder. Na Líbia, a mesma coisa. No Egito também. Né? No Iêmen também a mesma coisa. E em todos esses países vai ser da mesma coisa. A ideia vai ser o Islã retomar a rédea do controle dos países muçulmanos, a religião e o Estado voltarem a se juntar novamente, que essas ditaduras tinham separado o Estado e a religião. E como consequência, os cristãos, por não serem da região, os cristãos são de influência europeia e de outros países, não são muçulmanos, não são do Oriente Médio, eles representam um perigo e estão sendo perseguidos e até mesmo massacrados para que saiam. Assim como os judeus tiveram que sair, os cristãos também estão saindo e devem sair, né? Eu conheço o ditado que é mais ou menos assim: cada macaco no seu galho, né? Se os judeus quiseram, né, optaram por defender o Estado judeu de Israel, então que vão viver lá. Foi isso que os muçulmanos pensaram e expulsaram os judeus. E se os cristãos querem apoiar Israel e defender os interesses da Europa, que vá viver na Europa ou em Israel. É como pensam os muçulmanos. E eu não acho isso errado, né? Porque cada povo tem que defender seus interesses, né? Cada Estado deve defender os interesses de seu povo. E o que está acontecendo hoje no Oriente Médio é isso. Os cristãos estão fugindo, né? Porque temem a perseguição, que já existe, mas ainda não chegou ao auge, como aconteceu com os judeus que foram realmente expulsos, né? Por enquanto os cristãos estão só sendo perseguidos, mas não foram expulsos ainda. E tudo isso por causa da criação do Estado de Israel. Tudo isso por causa da interferência americana e europeia no Oriente Médio. Eles querem roubar o petróleo a todo custo, querem colonizar e com isso estão prejudicando os próprios judeus e estão prejudicando agora os cristãos. Mas a mídia, como é controlada pelos americanos, pelo capital internacional e pelos judeus, só divulgam que a religião islâmica é violenta, que prega a destruição, a guerra, e não é isso. Eles estão lutando por libertação. Eles querem ter o domínio de seus próprios países, querem poder viver em paz com o seu próprio povo, né? Então essa videoconferência foi para esclarecer as pessoas que toda vez que assistem televisão só vê violência nos países islâmicos, nos países muçulmanos, e essa violência é em decorrência disso, né? Os verdadeiros culpados são os americanos, são os europeus e são os judeus, né? Os responsáveis pela essa violência, né? Que tende a aumentar. Já está aumentando e vai aumentar mais. Vai chegar ao ponto que os cristãos terão que ir embora para não serem massacrados, né? Vai chegar ao ponto que só vai viver muçulmano no Oriente Médio. E para aquelas pessoas ignorantes que têm aquela mentalidade, porque eles são selvagens, não é isso. Eles só não são bestas, né? E nem burros, e nem alienados, né? A mídia lá não é controlada como aqui, nos países ocidentais. A mídia lá, eles divulgam o interesse deles, né? Pois é, pessoal, esse é o fim de mais uma videoconferência, no qual eu falei sobre religião e os conflitos religiosos que acontecem hoje. Então, até a próxima.